Bom, senhores, então, dessa vez vamos seguir a nossa rotina, iniciando pela Quinta Câmara Civil. Nós temos aqui presente o advogado Pablo Naú, pelo primeiro processo da pauta, que o desembargador Castro é o relator. Desembargador Barros? O desembargador Barros é o relator, o primeiro processo da pauta. Entendi que era. Nós temos sustentação oral pela primeira apelante e pelo segundo apelante. Vamos, doutora, a senhora pediria que a senhora aguardasse aí no sistema virtual, que nós temos o costume de dar predileção na sustentação oral para os advogados que estão presencialmente na sessão. Então, nós vamos ouvir aqui o doutor Pablo, que já está no púlpito aqui, preparado para a sustentação oral no momento propício. O desembargador Raimundo Barros é o relator e o senhor tem a palavra. É o primeiro processo da pauta da Quinta Câmara Civil. Muito bem, presidente. Bom dia, cumprimento Vossa Excelência e o meu colega desembargador Castro, doutora Marileia, senhores advogados aqui presentes, nosso quadro de funcionário. Trata-se aqui, como disse, é uma apelação civil. A primeira apelante é Fundação Josué Montelo, advogada Liliana Vieira Lima dos Santos. A segunda apelante é Med Surgery Hospitalar Limitada. E depois inverte os polos, porque cada uma das partes também são apeladas. Advogado Valnei de Abreu Oliveira e outros. O relatório é o seguinte: apelação civil interposta por Fundação Josué Montelo e recurso adesivo interposto por Med Surgery Hospitalar Limitada. Não satisfeitos com a sentença proferida pelo juiz de direito da 16ª Vara Civil do Termo Judiciário de São Luís, comarca da Ilha, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, julgou improcedente o pedido de retirada do nome da autora, Fundação Josué Montelo, dos cartórios de protesto e dos órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa, bem como o pedido de indenização por danos morais. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários ao importe de 10% sobre o valor que sucumbiu. Nas razões recursais, a primeira apelante sustenta que foi surpreendida com o protesto de supostas dívidas em seu nome, em virtude de certidão positiva junto ao primeiro e segundo tabelionato de protesto de letras, e outros títulos de crédito em virtude de débito que afirma não ter contraído. Relata que, ante o fato de a demandada ter insistido quanto à veracidade das operações de compra e venda de insumos hospitalares nos anos 2017 e 2018, foram levadas a protesto duplicatas mercantis emitidas entre os anos de 2013 a 2015, apesar de o prazo prescricional para a execução dos referidos títulos ser de 3 anos, o que os tornaria minimamente inexigíveis. Aduz que nunca foram apresentados nenhum documento que comprovasse a origem das transações ou o recebimento de algum produto, visto que as compras efetuadas pela instituição obedecem regulamento próprio que indica o procedimento específico de aquisição de bens e serviços, a obediência aos princípios da administração pública, posto que se caracteriza como entidade de apoio à Universidade Federal do Maranhão e, por força de contrato, administra recursos para execução de projetos de ensino, pesquisa e extensão em cumprimento a seu objetivo institucional. Pontuou que realiza pesquisa de preços junto a fornecedores cadastrados, seleciona a proposta mais vantajosa, emite ordem de fornecimento de compra e que tal arquivo autoriza o fornecedor a realizar a entrega do produto e emissão da nota fiscal. Pelo que, quando ausente esse documento, não há como reconhecer que tenha anuído com a aquisição de bem ou produto. Indicou que, como não é permitido ao autor agir fora das normas atinentes à contratação de obras e materiais, não reconhece a constituição dos títulos protestados, mesmo porque não teria recebido nenhum documento, pelo que as notas foram emitidas sem autorização. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso
para que, reformando a sentença de base, declara a inexistência de débito do valor de R$ 130.538,87 e condene a apelada ao pagamento de indenização por danos morais. Já o segundo recorrente, no caso da Med Surgery Hospitalar Limitada, requer a majoração dos honorários comerciais de 10% para 20% em favor dos patronos da requerida, bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da requerente, haja vista a impossibilidade de fazer frente com as custas da interposição da presente apelação adesiva. Pedido de justiça gratuita indeferido, determinando a intimação da requerente para comprovação do preparo em 15 dias, sob pena de não reconhecimento do recurso. Recolhido o preparo no prazo determinado. A Procuradoria de Justiça deixou de manifestar por entender inexistir na espécie quaisquer hipóteses autorizadoras de sua intervenção ministerial, conforme o artigo 178 do CPC. É o relatório, presidente. Agradecido. Doutor Paulo, para efeito de registro, cite seu nome completo, a B e a parte que o senhor está fazendo a sustentação. Pois não? O senhor está com recurso adesivo? Não é apelação autônoma? Apelante aí, no caso, a Fundação José Monteiro. Exato. Doutora Liliane, ela está aqui na sessão virtual. Doutora Liliane, então... Minha Excelência, bom dia. Pois não. É porque é adesivo. Eu achei que era recurso autônomo de apelação. Eu ia prestigiar o advogado que estava presencialmente na audiência, mas adesivo é recurso dependente. Pois não, doutora Liliane. Por favor, decline, então, seu nome completo e a parte que a senhora está defendendo para efeito de registro. E na sequência, prossiga com a sua sustentação. Bem, me chamo Liliana Vieira Lima, OAB 9074, estou pela apelante Fundação José Monteiro. Ilustríssimo desembargador presidente, desembargador relator, demais desembargadores e autoridades, bom dia. Senhores advogados e serventuários da Justiça, bom dia. Sendo bem direto e específico ao ponto em questão, a controvérsia, cinge acerca da autorização ou não da Fundação José Monteiro para a aquisição desses bens, né, que deram origem aos protestos. Bom, como bem pontuado pelo ilustre relator, a Fundação José Monteiro, ela firma contratos com o poder público, assim como firmou com a Universidade Federal do Maranhão, e ela está ali limitada a obedecer aquele regramento onde, ao final, ela presta contas, tanto ao Ministério Público como ao Ministério Público Federal, digo, Ministério Público Estadual, né? E ali ela tem todo uma sequência de deveres e obrigações que ela tem que cumprir, como a forma de contratação, a forma de pagamento, e que, obviamente, sabendo nós que, se tratando de dinheiro público, ela está adstrita também, ela está ali submetida às regras de direito público. A questão é que a MedSurgery, a apelada, ela emitiu notas fiscais que sequer estão nos autos, pois em sede de defesa ela não as apresentou, admitiu em sede de defesa que esses protestos seriam válidos porque ela teria transacionado diretamente com a Fundação e que a Fundação teria autorizado essa aquisição e recebido esses produtos. Bom, ela não trouxe um documento dessa transação, ela não trouxe uma ordem de fornecimento, ela não trouxe um e-mail, ela não trouxe nada. Em 2019, depois de toda a juntada de documentos e da apelada pedir o julgamento, inclusive antecipado da lide, passado um tempo, foi designada a audiência de instrução. E na audiência de instrução, ela muda a tese e passa a dizer que não, que o modelo não foi esse, que ela não transacionou com a Fundação, que ela não tratou com a Fundação, mas que toda a tratativa dela seria com o hospital universitário,
E aí ela traz um modelo de contratação totalmente improba e inaceitável, de chamado consignação, né? O que é isso? Ela afirma que ela entregava os produtos no hospital universitário, deixava lá à disposição dos médicos, e os médicos, caso utilizassem, mandariam a fundação pagar, sendo assim bem objetivo, bem direto. Ora, é inconcebível que se possa admitir, tratando de dinheiro público, que a fundação pudesse pagar aleatoriamente por qualquer transação que o hospital fizesse, e num simples e-mail, ou sei lá como, porque isso não ficou dito, como é que seria feito, a fundação entrasse nessa conta, né, nessa conta específica vinculada do dinheiro público e ali fizesse pagamentos, simplesmente porque alguém pediu que pagasse. Né? A gente sabe que isso não é inaceitável, não se pode admitir. Então, o juiz de base ele passa na audiência de instrução a admitir uma tese de defesa que sequer foi produzida no processo, né? E aí ele fundamenta na sua decisão que havia um contrato que permitia isso. Né? Como a apelante não tinha tido ainda oportunidade, já que isso foi dito em sede de audiência de instrução, a apelante juntou aí no recurso os contratos firmados com o poder público, firmado com a universidade, e nele Vossas Excelências poderão ver que jamais poderia haver esse tipo de contratação. Né? As testemunhas da apelante são claras no sentido de dizer e demonstrar com prova documental que a fundação tem um regimento de compra e que ela obedece a esse regimento de compra, porque ao final ela presta conta e que há pessoas designadas por portaria para comprar e para receber produtos. Né? E, embora tudo isso tenha sido dito, o juízo de base entendeu que o modelo de consignação ficou provado. Provado por onde? Né? Só teve uma testemunha, que, na verdade, não ficou compromissada, porque era representante da empresa, e foi ela que, uma vez que nem a tese da defesa trouxe isso, foi ela que trouxe esses elementos, e aí o juiz passou a admitir um modelo de consignação que é inadmissível dentro do direito, uma vez que toda a transação ali dita é feita com um hospital universitário e a MedSurgery. Como poder trazer um terceiro para se responsabilizar por uma transação que ele não participou? E aí a gente está diante de princípios violados, como da legalidade e da relativização dos contratos. Né? São essas, excelências, as minhas considerações, chamando novamente a atenção para o fato de que sequer as notas fiscais que deram ensejo aos protestos foram trazidas aos autos, e mais ainda, que a sentença, quando admite a ideia de consignação com base em notas fiscais que a apelada trouxe, essas notas fiscais, elas apenas revelam que havia transações entre a Fundação e a MedSurgery, em outro momento, que não é negado. A Fundação não nega que possuía relação comercial com a MedSurgery. O que a Fundação nega é essa forma de contratação dessas notas fiscais. Em outros momentos, obviamente, ficou provado que houve uma ordem de fornecimento, houve uma pesquisa de preço, e assim como existe licitação e outros modos. São essas as considerações, crendo na reforma in totum da sentença e no estabelecimento da justiça. Muito obrigada. Eu agradeço, doutora, a sua participação. Doutor Pablo, por favor, da mesma maneira, registre seu nome completo, o AB e a parte que o senhor está fazendo a sustentação oral, pela qual está fazendo a sustentação oral. Me identifico como Pablo Alves Nauer, OAB 10.197, advogado da segunda apelada, também apelante, MedSurgery hospitalar. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, procurador, servidores, colega advogado aqui presente e os que acompanham virtualmente. Diferente de tudo que a doutora Liliane falou,
A verdade não é essa, como bem descobriu a juíza de primeiro grau. Na inicial, desembargador Raimundo Borger, a Fundação Josué Montello alegou que nunca realizou qualquer tipo de transação comercial com a empresa MedSurgery e que desconhecia veementemente aquelas duplicatas que foram protestadas. E o que foi que a MedSurgery fez após ser citada? Apresentou contestação, rechaçando tudo isso, demonstrando que as notas fiscais duplicadas objetos dessa lide são datadas de 2013, 2014, 2015. Nós provamos que desde 2012 a relação comercial entre as duas partes era intensa. Desde 2012 a MedSurgery fornece para a Fundação Josué Montello, que emprega todos esses insumos hospitalares e equipamentos hospitalares no Hospital Universitário da UFMA. A gente provou. E diferente do que a advogada da apelante disse, que não juntamos notas fiscais vinculadas à duplicata, com toda a vênia, doutora. É só observar que no documento 6 foram juntadas notas fiscais em abertos e não protestadas. No documento número 7 da contestação foram juntadas notas fiscais em aberto e protestadas, que são objeto desse processo aqui. E no documento 8 foram juntadas 78 notas fiscais e duplicatas já pagas pela Fundação Josué Montello, provando justamente que a relação comercial estabelecida entre as partes sempre existiu e sempre foi a mesma. A forma de contratação, a forma de pagamento e quem pagava os insumos empregados no hospital universitário sempre foi a Fundação Josué Montello. E aí, quando veio a réplica, a advogada da Fundação decidiu inovar a tese. Como ela viu que não poderia mais alegar que não existia relação comercial entre as partes, o que ela passou a dizer? Não, quem assinou as notas fiscais de recebimento não são funcionários da Fundação Josué Montello. Como é que ela disse ainda agora na sustentação oral dela que não foi apresentadas as notas fiscais e na réplica ela disse que outra tese, dizendo que não fossem funcionários da Fundação Josué Montello, mas sim da UFMA. E nós rebatemos essa informação depois que ela apresentou documentos, e aí nós rebatemos essa informação dizendo, não, os funcionários que receberam essas notas fiscais que estão objeto dessa lide aqui são Nádia, Joselmo, Francisco Marcel, Carla e Camila, que são os mesmos funcionários daquelas 78 notas fiscais duplicatas que receberam, que foram pagas pela Fundação Josué Montello. Ou seja, são os mesmos funcionários. Os mesmos funcionários. Isso é uma absoluta má-fé que salta aos olhos. Mas não é só. Para comprovar ainda mais que os materiais foram empregados sim no hospital universitário, gerido pela Fundação Josué Montello, eu chamo a atenção de Vossa Excelência que, além de comprovar a entrega dos materiais pelo canhotozinho da nota fiscal, como a lei de duplicata possibilita, no rodapé de todas as notas fiscais, desembargador Raimundo, consta uma informação complementar com o nome do paciente, o número do prontuário médico, o nome do médico requisitante e a data do implante. Por que a data do implante? Porque os equipamentos que são objetos desse litígio são todos equipamentos hospitalares, estentes, válvulas, passadores. Todos esses são vinculados quando são vendidos, e aí é um termo, desembargador Castro, que eu não conhecia, descobri depois, chama-se tecnovigilância, que é justamente o registro daquele material, daquele corpo estranho que é empregado na pessoa, ele segue com o número de registro que o hospital ele é obrigado a vincular aquele paciente, aquele prontuário, aquela utilização para fins de controle da Anvisa. E isso consta em todas as notas fiscais, o nome do paciente, o número do prontuário e o nome do médico, provando, mais uma vez, corroborando ainda mais, que os materiais foram empregados a pedido de prepostos da Fundação e que foram empregados em cirurgias do Hospital Universitário. Pois bem, então, tudo isso
E como era feito esse procedimento, ficou esclarecido na audiência de instrução, desembargador Castro, a preposta, que era a representante comercial da empresa, esclareceu muito bem. Como se tratam de materiais específicos, que às vezes a curva dobra um pouco mais, são materiais muito complexos, a MedSurgery entregava ao hospital, mediante requisição, consignatura, deixava à disposição do hospital, e à medida que fossem sendo utilizados, o hospital, juntamente com a fundação, autorizavam a emissão da nota fiscal e, posteriormente, a duplicata. Era esse o procedimento simples que ocorria desde 2012 e que sempre foi observado pela Fundação Josué Montello, que pagava sempre assim. Sempre pagou assim. Por que a Fundação Josué Montello decidiu ajuizar essa ação alterando toda a verdade dos fatos? Eu digo, porque a situação é muito simples. Com a chegada da EBSER, a Fundação Josué Montello foi excluída do hospital universitário. E aí, quando ela foi excluída do hospital universitário, ela simplesmente passou, isso já em 2016, salvo engano, passou a agir dessa forma, atrasando o título, deixando de pagar. Criou toda essa história, essa narrativa, que é o termo agora empregado, para dizer que nunca tinha realizado qualquer tipo de transação comercial com a MedSurgery, o que é uma pura inverdade. E aí, eu volto a chamar a atenção de Vossa Excelência, desembargador Castro. Todas as notas fiscais vinculadas às duplicatas constam o nome do funcionário que recebeu e no rodapé, para fins de tecnovigilância, o nome do paciente que recebeu o implante, a data da operação, o nome do médico requisitante. Se a Fundação Josué Montello tivesse alguma dúvida quanto ao emprego desses equipamentos nos pacientes, bastaria ela requisitar para a UFMA. Ou acessar o sistema, porque na época ela ainda fazia parte do sistema, requisitar para saber se foi empregado ou não. E foram empregados. Ela em momento nenhum disse que o paciente, e aí eu citei aqui, por exemplo, aqui, o Nixon, ela em momento nenhum disse que o Nixon não recebeu válvulas de stents, ou a Jacirene, juntamos todas as notas. Então, e a audiência de instrução serviu justamente para provar como era esse modo, essa praxe de venda comercial estabelecida entre Fundação Josué Montello, MedSurgery, mais empregados no hospital da UFMA, no hospital universitário. Chamamos a atenção da falha que existe também na inicial, que a doutora falou que existe um estatuto, um regulamento que disciplina como é feita a compra. A MedSurgery não sabe como é que é isso. Ela sabe que desde 2012 ela vem vendendo para a Fundação Josué Montello, que emprega no hospital, e vem recebendo os pagamentos, sempre agindo da mesma forma. Sempre agindo da mesma forma. Eu chamo a atenção, desembargador Castro, que ela fala de um regulamento. Esse regulamento ela só juntou as 16 primeiras páginas, que a gente não sabe nem de quando é. Porque as vendas foram feitas em 2013, 2014, a gente não sabe nem se esse regulamento estava vigente na época, porque a Fundação só juntou as 16 primeiras páginas. O mesmo se diga em relação ao estatuto dela, que ela juntou, que o estatuto é datado de outubro de 2016. A gente não sabe se na época, em 2013, 2014, quando foram feitas as vendas, estava vigente. A única coisa que a gente sabe é que fornecemos e tem provas incontestes sobre o fornecimento dos produtos. Chama a atenção o modus como institutos, OS e fundações têm sido utilizadas nesse estado para lesar fornecedores. Não é a primeira vez que isso acontece e os desembargadores daqui sabem. Cruz Vermelha, que é uma fundação das reconhecidas mundialmente, a daqui do Maranhão não deu certo. Cruz Vermelha, ICN, Bem Viver, e agora a Fundação Josué Montello querendo utilizar dessa mesma praxe de um verdadeiro calote aos fornecedores, sem pé nem cabeça, com todas as vênias. Eu chamo a atenção de Vossas Excelências que não houve qualquer oposição ao protesto. Os protestos foram feitos desde 2017, essa ação foi ajuizada somente em 2019. Nesse interim, várias as vezes, a preposta da empresa, MedSurgery, entrou em contato com o seu Eurico,
que era o representante financeiro da Fundação Josué Montello, e conseguiu salvar alguns pagamentos, recebia alguns pagamentos nesse interim. A dívida era bem maior, Só que, quando chegou ao ponto das notas estarem pertas, a gente nem protestava. Quando chegou perto de prescrever, a empresa se viu obrigada a protestar os títulos. E agora, chama a atenção que a advogada da Fundação disse que não foi dada oportunidade para se manifestar sobre o que foi tratado na audiência de instrução. Doutora, mas se não teve apresentação de razões finais pela Fundação Josué Montello, precluiu seu direito, com todas as vênias. Não houve apresentação de razões finais pela Fundação Josué Montello. A sentença é perfeita. A sentença não merece qualquer tipo de reparação. A doutora Alice Prazeres, que Vossas Excelências conhecem muito bem, proferiu uma sentença dissecando toda a relação comercial estabelecida entre as partes. Toda a relação comercial, tratando exatamente como era feita a contratação, tudo esclarecido nos autos. Então, Excelências, não há nenhum motivo para essa sentença ser reformada. Já encaminhando para finalizar, eu chamo a atenção de Vossas Excelências em relação ao recurso interposto pela empresa MedSurgery. O objeto do recurso é muito simples, do recurso adesivo. É tão somente para majorar os honorários de sucumbência que foram fixados no juízo de base pelo pelo percentual de 10%. Nós pedimos que esse valor seja majorado para 20%, dado todo o trabalho que a ação exigiu, a juntada de farta documentação, audiência de conciliação, audiência de instrução, razões finais. Por isso é que, com base no CPC, nós entendemos justo e razoável que os honorários sejam majorados para o percentual de 20%. É como rogo, muito obrigado pela atenção, Vossa Excelência, e aguardo improvimento do apelo da Fundação e provimento do apelo da MedSurgery. Agradeço, doutor Noé. Eduardo Barros, por favor. O Ministério Público tem manifestação. Esse processo, Excelências, infelizmente o Ministério Público não se manifestou, porque a Fundação ela é fiscalizada pelo Ministério Público. Eu lamento e até aqui comentei com o presidente da sessão que não tenho nenhum subsídio, só me resta confirmar o parecer sem interesse do doutor Teodoro. Doutora Marilésio, Eduardo Raimundo, por favor. Presidente, senhor desembargador Castro, como os senhores puderam observar pelo relatório e pela discussão dos advogados, a discussão aqui para, digamos assim, o deslinde da questão resume-se a nós determinarmos se esses materiais que a empresa diz que entregou no hospital Getúlio Vargas, realmente, Hospital Dutra, corrijo, foram realmente entregues, porque a Fundação Josué Montello afirma que não foram recebidos esses materiais e que o protesto e as inscrições em entidade de gestão de crédito foram indevidas. Por isso, ela ajuizou uma ação para não só declarar a nulidade dessas cobranças, né, mas para tentar também uma reparação por danos morais respectivos. Então, a discussão está centrada aí, nesses dois pontos. Agora, diferente do que disseram aí os advogados, as notas fiscais, senhor presidente, senhor desembargador Castro, está aqui na minha mão, foi recebida, recebeu, porque para mim o cerne da questão está aí. Nádia, é só isso que tem. Não tem carimbo, não tem identificação, não tem matrícula, não tem nada. E é assim uma assinatura quase de letra de forma.
Esse aqui, ó, recebendo de médico hospitalar os produtos constantes desta nota fiscal indicada ao lado. E a gente tem aqui, Nádia. Ora, se é uns produtos de valores, como são valores relativamente elevados, acho que aqui deveria constar a matrícula do funcionário, o cargo dela lá no hospital, né? Porque a discussão vai esbarrar aí. Para mim, isso aqui não é recebimento, porque a assinatura, como eu estou dizendo, é quase de letra de forma. E a discussão está aí, porque a empresa disse que não adquiriu, ela adquiriu outros produtos e pagou. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. A relação é longa. Mas esse ela disse que não recebeu e nem autorizou. Ainda que se discuta que tem autorizado de alguma outra forma, por e-mail ou por consignação, sei lá, qualquer outra maneira, mas o recebimento, no meu modo de ver, seria fundamental. Como é que chegam os produtos num órgão desse, no hospital, e alguém que recebe só bota lá Nádia? Não se sabe se é vigilante, se é funcionário, se é enfermeiro, se é diretor, ninguém sabe. Ou se é até funcionário. A dúvida está aí, né? Só queria que o senhor me esclarecesse, senador, porque eu realmente não tive acesso ao processo, não procurei ter acesso. Se quisesse, né? Mas seria interessante examinar, Vossa Excelência. Os outros, porque o advogado pontuou aqui que todas as outras relações comerciais anteriores de fornecimento de material, esses mesmos funcionários assinaram. As que foram pagas anteriormente, a mesma Nádia, o mesmo... Tem aqui Maria Cândida... Não são as mesmas pessoas. E esse bem. Eu sei que... Não, eu sei, mas eu estou dizendo em relação à maneira da pessoa receber... Presidente, olha, se essa era uma maneira, no meu modesto entendimento, é uma maneira equivocada. Porque um objeto desse valor, dessa delicadeza, deveria ter alguém que recebesse e se identificasse. Como é que alguém chega aqui no tribunal e entrega, por exemplo, um soft? Aí, só bota lá, é Pedro. Fica difícil, né? Então, materiais de consumo lá no gabinete, vai o carimbo e a matrícula do cidadão que vai buscar, que recebe. Exatamente. Entendeu? Porque mostrar para o setor de material que nós recebemos. Não sei se é o caso aí. Sim, então aqui, eu levantei essa questão porque a questão é aqui, nesse ponto. A fundação disse que não autorizou e não tem prova, pelo menos da entrega do material lá no hospital. Então, eu ultrapassei aqui a análise dos recursos, acho que eles preenchem os requisitos, né? E tem um preliminar aqui de prescrição das notas fiscais, emitida nos anos de 2013 a 2015 e protestada em 2017 a 2018. Eu estou dizendo que não ocorreu a prescrição, porque a ação, o protesto foi realizado em 18 de 2 de 2017, dentro do prazo de 5 anos. E uma vez realizado o protesto, a prescrição é interrompida. E então, por isso, eu estou rejeitando essa preliminar, que seria uma prejudicial de mérito, estou afastando. Se Vossa Excelência estiverem de acordo... De acordo. Acompanhe, presidente. Então, vamos dizer que a celeuma sobre a demanda refere-se à legalidade do protesto das notas fiscais apontadas na inicial, no valor de R$ 130.538,87, em virtude da inexistência de comprovação de entrega dos insumos hospitalares, face à ausência de aceite na emissão das notas fiscais relativas ao débito e de assinatura de seus prepostos, bem como face à desobediência ao regulamento próprio para aquisição de bens e serviços. Nessa hipótese, a apelante aduz ser cabível a reparação a título de indenização por dano moral. Eu já não estou nem discutindo a existência de autorização de aquisição, mas da entrega. Acho que a entrega supriria qualquer outra discussão. Cumpre observar que a relação jurídica estabelecida é eminentemente de natureza contratual,
pelo que incide na espécie e os ditames do Código Civil. Mas aqui é mais para argumentação. A apelante é uma fundação de apoio à Universidade Federal do Maranhão e ao Hospital Universitário, atuando na gestão dos recursos públicos destinados à execução dos projetos de ensino, pesquisa e extensão da universidade. No apoio desses projetos, é responsável pelo pagamento dos bolsistas, folha de salários de colaboradores, bem como suas estruturas de funcionamento. O pedido de declaração de existência de débito amparado no fato de que a apelante não autorizou a compra de quaisquer bens constantes nas notas fiscais relativas aos protestos, bem como não recebeu os referidos produtos. De vista dos autos, a documentação acostada e os depoimentos testemunhais, extrai-se que o processo de aquisição de insumos se dá através do sistema informatizado, disponível às empresas contratadas. Estou comprovado que a Fundação procedia à aquisição de insumos para o Hospital da UFMA, por consignação para atender projetos específicos e não nega que a empresa apelada seja uma de suas fornecedoras. Contudo, em relação às notas fiscais e respectivos insumos, nega o recebimento e, consequentemente, o fato de ter sido surpreendida com o protesto do seu nome. E aqui cita que tem um depoimento de duas testemunhas que, no meu modo de ver, nesse caso, elas têm pouca relevância. Né? A testemunha não pode dizer se alguém recebeu ou não recebeu uma mercadoria, no meu modo de ver. Né? Tem um depoimento de uma testemunha da fundação e outra da empresa. Né? E aqui é o seguinte: dada sobre a possibilidade de entrega de produtos sem conhecimento da fundação, a testemunha informou que não, porque a autorização é feita pela fundação através da ordem de serviço ou uma ordem de fornecimento. E aqui cito ainda, transcrevo o depoimento de outras testemunhas. Né? A testemunha rolada pela empresa MedSurgery Hospitalar, representante comercial Joel, me informou que era ela quem entregava o material e as respectivas notas de entrega a técnicas do setor de hemodinâmica. Informou em juízo que entregava as notas fiscais a Nádia e Camila e que me passava o consumo dos pacientes, certo? Quando eu pegava esse consumo dos pacientes, eu levava para a empresa, emitia a nota fiscal, levava em 3 dias. Via, ficava no prontuário do paciente, outra ficava com a enfermeira para ela encaminhar para a administração do hospital. Referida testemunha, fecho aspas, referida testemunha relatou detalhes do procedimento interno do hospital. Contudo, não fez menção a acesso ao sistema conveniar, que é o sistema para aquisição de insumos, produtos e bens. Em sua narrativa, a solicitação era de forma verbal, e a entrega se dava por nota de entrega e após a informação de utilização, as notas fiscais eram emitidas. Vejo que só depois é que eram emitidas. Não, comungando as narrativas, estou claro que há um processo de solicitação de aquisição que necessariamente deve ser feito online, relatados pela primeira testemunha, ao tempo que a segunda testemunha relatou a entrega dos materiais. Contudo, a simples emissão de nota fiscal não tem um condão de comprovar a entrega. Some-se a isso o fato de as notas fiscais não constarem assinaturas com carimbo do agente ou servidor pertencente ao quadro pessoal da Fundação Josué Montello, atestando a entrega dos materiais ali discriminados. Bem como não há indicação de que a pessoa que assinou seja efetivamente funcionário do hospital ou pessoa por ele autorizada. Então, o voto aqui, como já disse, é longo. Executado o contrato, o seu objeto, aspas, será recebido, em se tratando de obra e serviço, provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado. B, definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto nos termos contratuais. Isso aqui é a disciplina de como se deve receber esses materiais. Fecho aspas. Desse modo, pela forma complexa com que são desempenhadas as atividades atribuídas à apelante, Fundação Josué Montello, há necessidade, em casos como dos autos, ser identificada a pessoa que recebeu as mercadorias, sob pena de inviabilidade da pretensão de cobrança. Além disso, não há
qualquer outro tipo de documento que sirva como prova ou mesmo indício de que os serviços relacionados às notas fiscais foram efetivamente prestados ao apelante. Portanto, caberia à apelada juntar notas fiscais que deram lastro aos protestos, devidamente assinadas e acompanhadas do documento da ordem de emissão do fornecimento, haja vista se tratar de fácil prova documental. Cita aqui jurisprudência nesse sentido, né? Várias. Aqui do nosso vice-presidente, que à época integrava aqui da Câmara, desembargador Ricardo do Ailib, julgado em 2 de 12 de 2013, cito ainda aqui do desembargador Marcelo Carvalho Silva, todos nesse sentido. Todos nesse sentido. Nós tivemos uma demanda aqui do município de Chapadinha, o desembargador Marcelo foi que levantou isso, que na administração seguinte se apresentou uma cobrança, né, sobre entrega de materiais. Ele só pediu assim, cadê a comprovação da entrega dos materiais, ou pelo menos, tecnicamente, da nota de empenho? Não havia nada. Só havia a cobrança, né, e umas duplicatas emitidas. Então, para não gerar essas dúvidas, é que eu estou aqui, senhor presidente, senhor desembargador Castro, eu estou conhecendo dos apelos, dando provimento ao apelo da Fundação Josué Montello para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente a pretensão autoral formulada na inicial, declarar a inexistência dos débitos referentes aos protestos junto aos primeiro e segundo tabelionato de protesto e condenar a média suja hospitalar ao pagamento de indenização por inscrição indevida em cadastro de gestão de crédito por dano moral no valor de R$10 mil. E nego provimento ao recurso adesivo. É como voto, presidente. Senhor advogado, a palavra está com o presidente. Se for questão de fato, mas se for sobre documentação, sobre o que está nos autos, já não é de fato. O senhor já está se debruçando sobre qual seria a questão de fato. Paciente, mas ele fala, ele esclareceu isso, o senhor está querendo Até li a nota fiscal aqui, a cópia está em várias aqui, tem escrito lá, não interessa se... A entrega é uma coisa, se for utilizado é outra coisa. Tem só escrito Nádia, o recebedor é esse. Para mim, o entendimento é que faltando um carimbo para identificar o funcionário, com a matrícula dele, não há recebimento. Esse é o ponto de vista dele. Pois não, desembargador? Eu tinha uma questão a fazer, desembargador, mas ele esclareceu agora se, na verdade, esse material foi empregado na cirurgia. Se foi empregado, evidentemente que recebeu. Mas ele, então, fez um esclarecimento agora, e por essa razão eu acompanho o relator, presidente. Eu acompanhar também. Por unanimidade, deram provimento ao recurso da Fundação Josué Montello e negando provimento ao recurso adesivo. Muito obrigado. Obrigada, desembargadores. Bom dia. Obrigado, doutora Adeliana, pelo seu comparecimento. Vamos prosseguir agora ainda com a quinta Câmara Civil, não é isso? Foi o pedido de vista seu, desembargador. É o terceiro. É o terceiro? Foi o que o senhor pediu vista. Sim, tudo bem, está aqui o voto. Então no caso era um agravo interno, que o julgamento de Vossa Excelência da apelação foi monocrático, seguindo aí a nossa jurisprudência. Agravantes são Adelina Glória Lopes Marreiro Mendes e outros. Não sei se o desembargador Castro se recorda, mas vai se recordar. A discussão é sobre fator de
fator de permanência, né? Quando o funcionário... de professora. Sim, que atinge as condições para ser aposentado. Que o desembargador Bogé colocou que o pedido era um pedido genérico. O desembargador não deixa de ter uma certa razão, né? Na verdade, só para pontuar, o advogado colocou que o pedido estava implícito, era um pedido oculto, mas podia tirar. O que eu coloquei é o seguinte, que evidentemente, quando existe um pedido certo, e a gente lê a petição inicial e tenta encaixar, analisar para ver, será que esse fato realmente se encaixa no pedido? Às vezes a petição não é bem clara, então a gente faz o esforço necessário para ver se aqueles fatos se encaixam ao pedido. Mas o que o advogado colocou é uma inversão disso. Ele diz, não, olha, o pedido está oculto, pelo que eu falei lá na inicial, apesar de não estar constando isso, se ler a inicial, eu ia querer aquilo, mas meu ponto de vista é que eu não posso... Bom, mas vamos lá, vamos fazer uma breve reflexão aí. Eu não vou falar mais do relatório, porque a matéria já está aí bem explicitada. Então eu trago aqui nessa oportunidade para exposição ao colegiado a respeito do julgamento do agravo interno já referenciado. Na origem, as agravantes referenciaram, inclusive, com menção expressa ao abono de permanência, previsto no artigo 40, parágrafo 19 da Constituição Federal de 88. Segundo o princípio de adestrição, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a desatenção ao pedido ou à causa de pedir configura nulidade do julgamento, o que não ocorreu no caso de análise. Por oportuno, cito trecho de fundamentação do voto do ministro João Otávio de Noronha no julgamento do RESP 730.996 do Rio de Janeiro. Aspa. A tutela jurisdicional não pode ser prestada senão quando requerida e com base na causa invocada pela parte, tendo em vista que o julgador não pode extrapolar o pedido, tampouco a causa de pedir, pois ao Estado juiz é defeso imiscuir-se no patrimônio jurídico alheio e deliberar sobre questão que não lhe foi dada a resolver. Nessa perspectiva, configura defeituoso o julgamento, tanto quanto o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada, como quando defere a prestação requerida com base em fundamento não invocado pela parte. A desatenção ao pedido ou à causa de pedir implica nulidade do julgado. Relator o ministro João Otávio de Noronha, isso é matéria do STJ da 4ª turma. Fecho aspas. Ademais, em análise à evolução do fundamento do instituto denominado abono de permanência, aqui é que eu chamo a atenção dos senhores, instituído pela emenda constitucional de 31 de 12 de 2003, José dos Santos Carvalho Filho consigna que, aspas, o valor do abono permanência equivale à importância da contribuição previdenciária, o que estampa, na prática, verdadeira elevação remuneratória indireta, fecho aspas. Devendo-se reconhecer que o abono de permanência veio a substituir, observe aqui, a isenção de contribuição previdenciária, prevista no parágrafo 1º do artigo 3º e no parágrafo 5º do artigo 8º da emenda constitucional 20/98. O que eu quis dizer aqui é que, na verdade, no começo havia essa, digamos assim, essa certa confusão entre isenção e abono de permanência. Essa conclusão se extrai da dicção do artigo 16 da Lei 10.887/2004, que regulamenta a aplicação da emenda constitucional 41/03. Os servidores que antes gozavam da isenção da contribuição previdenciária e que passaram a partir de 20 de maio de 2004 a recolher referida contribuição, fazendo jus a partir daí ao abono de permanência. Ex-vi. Artigo 16. As contribuições a que se referem os artigos 4º, 5º e 6º dessa lei serão exigíveis a partir de 20 de maio de 2004. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, os servidores abrangidos pela isenção de contribuição referida no parágrafo 1º do artigo 3º e no parágrafo 5º do artigo 8º da emenda constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, passarão a recolher contribuição previdenciária correspondente,
fazendo jus ao abono ao que se refere o artigo 7º desta lei. Dessa forma, fecho aspas, dessa forma, entendo que negar provimento ao apelo ou julgar improcedente a demanda por inexistir nos pedidos a expressão abono de permanência, violaria o princípio da distinção à causa de pedir. Feitas essas considerações, passa a análise das razões do apelo. A sentença de primeiro grau julgou improcedente os pedidos por ausência de certidão exarada pela administração pública que comprovasse o efetivo exercício do magistério. Pois bem, a parcela relativa ao abono de permanência restou regulamentada pela emenda 41/03, que assim passou a dispor acerca do tema, alterando o artigo 40, parágrafo 19º da Constituição Federal. Aspas. O servidor de que trata este artigo, que opte por permanecer em atividade, tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, 25 anos de contribuição, se mulher, ou 30 anos de contribuição, se homem, para jus a um abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória, contida no artigo 40, parágrafo 1º da Constituição Federal. Fecho aspas. Por sua vez, a aposentadoria voluntária dos integrantes do magistério encontra previsão, e aqui eu já trato sobre o magistério, que é uma aposentadoria diferenciada, questão de tempo. E cito aqui, né, os requisitos. Não sei se era o caso de ler, né? Não sei se era o caso de ler, certo? Não, eu acho que, para mim, não precisa, porque eu concordo com tudo que o senhor disse sobre o que é o... Não, eu sei. Qual era a minha sugestão? A gente é democrático aqui. Vamos. Eu acho que a juíza também não instruiu, não deu por nada. Ela disse que julgou o processo por falta da certidão de tempo de serviço. Eu entendo que a discussão, com todo o carinho que merece a advocacia, de verdade, ela não teve uma boa, digamos assim, uma argumentação muito lógica, né? Mas é fato que as professoras querem ser isentas da contribuição previdenciária. Não há como fugir dessa discussão. Então, acho que melhor seria, no momento, anular essa sentença, que a juíza realmente não instruiu o processo, ela só ouviu o Estado e depois julgou improcedente, e depois da instrução retornar para que então analise esse pedido. Porque a minha preocupação era de julgar definitivamente o mérito e numa matéria que não se discute mais nos tribunais, que as pessoas têm direito, depois de completado o tempo de serviço, nós causarmos, digamos assim, um dano a um grupo de professores. Então, a minha sugestão seria essa. Certo, deixa eu verificar aqui, pelo que eu estou nessa discussão que está sendo colocada, é importante. A petição, ela traz um desenvolvimento lógico. Só que esse desenvolvimento lógico não bate com o pedido. Então, aí existe uma incongruência. Então, se sabe aquilo que está sendo desenvolvido. Então, a única coisa que eu percebo aqui é que o advogado, na hora de concluir o pedido, em vez de ele se referir a abono de permanência, ele fala em isenção. Então, a intenção, o conteúdo da petição é justamente pelo abono de permanência. Então, dá essa incongruência, ele desenvolve uma coisa e pede outra. Entendeu? Que o desembargador Bogé entendeu e que o desembargador Barros estão colocando agora nesse sentido. Já havia essa discussão, assim, às vezes, porque, se não me falha a memória, antes dessas reformas de previdência, que já foram várias, eu, por exemplo, quando eu ingressei como trabalhador, quando eu estava no banco, eu já estava contando que eu ia me aposentar aos 48 anos. Pela sistemática, e tive colegas que se aposentaram, para você ter ideia, que completaram o tempo. Não foi um deles que se aposentou. Pois é.
Então, acontece que foram feitas várias modificações. Mas naquela época, quem ficava no sistema sem se aposentar era isento, a expressão era essa. Depois, com essas modificações, foi dito que não era mais isento, mas receberia o fator de permanência, como eu recebo, acho que Vossa Excelência recebe, o desembargador Castro também. Então, acho que aí também a legislação acabou que criou, no princípio, essa discussão. A minha sugestão, se não julgarmos o mérito aqui atendendo o desembargador Castro, seriam duas sugestões. Era uma, se não julgarmos o mérito e atender o pedido, conforme Vossa Excelência didaticamente muito bem indicou aí, que há uma argumentação todinha no sentido e no final um pedido que não guarda, né, muita lógica com a argumentação. Ou então, um outro modo que eu vejo seria devolver o processo ao primeiro grau, porque aqui há um pedido nesse sentido, porque a juíza disse que não poderia dar porque não tinha certidão, ela nem falou nessa questão, não tinha certidão de tempo de serviço. E aí, não sei qual é a sugestão, mas eu coloco aos colegas. Justamente, mas por outros fundamentos, porque o pedido dele nesse sentido é ilegal, porque não se pode dar isenção mais, não se pode dar isenção de recolhimento de FIEP, inclusive problemas de imposto de renda. Sim. É impossível atender o que ele pediu. Aí eu lhe coloco mais uma outra coisa. Se nós devolvermos esse processo, ele não vai poder alterar o pedido dele, porque o pedido é feito com a inicial. Esse pedido, se a juíza for dar uma nova sentença, ela vai dar uma nova sentença em cima do que ele pediu. Ela não vai... Mas aí, presidente, a instrução é sempre a instrução. Resta os depoimentos, os documentos, entendeu? Poderiam facilitar esse entendimento. Vai anular a sentença a partir de que ato processual? A própria sentença por falta de instrução. Sim, mas aí não... Ela vai ter que instruir o processo. Mas não precisa instruir o processo, porque mas ela documentadamente disse, o processo ela disse que ela indeferia por falta de uma certidão que comprovasse. Pois é, mas a certidão, não, por isso que eu decidi com outros fundamentos, não decidi com esse fundamento. Certo. A ausência de certidão. Eu entendi. Né? Então, se for juntar essa certidão, em nada vai alterar o pedido da parte. Não, tudo bem. Não, o senhor entendeu? Entendi. É porque nós vamos... É só a sentença que vai ser anulada. Ela não vai ser anulada para ela fazer a instrução. Não, a instrução, ela não vai poder ouvir testemunha, nada. Vai ser a certidão para ela solicitar, juntar uma certidão. Nós vamos reabrir a instrução. Mas não vai reabrir o pedido. Não, mas eu entendi o seu ponto de vista, mas eu realmente... Essa alteração desse pedido, o desembargador Bogé, do ponto de vista processual, ele está raciocinando correto. Seria lá no início, e podia alterar o pedido, a outra parte, então, se manifestaria, e aí o processo continuaria. Mas aí não houve, decorreu todo, né, a instrução processual, a sentença, com aquilo que foi pedido na inicial. O que eu entendo é que nós, reportando aí, assim, ingressaríamos num julgamento nulo, porque nós estaríamos julgando fora do pedido, né, fora do pedido, e a outra parte não teve oportunidade de se pronunciar sobre isso. Nós vamos decidir algo que a outra parte não teve a oportunidade de se defender. Não, presidente, já que já estamos assim quase de acordo que não tem sentido devolver fazer a anulação da sentença, eu prefiro manter o meu voto, entendendo que, apesar, digamos assim, do pedido não guardar uma boa técnica lógica em relação à argumentação, eu prefiro votar pela divergir. No sentido de? No sentido de dar provimento ao agravo interno e, por via de consequência, julgar procedente a apelação das professoras. Para que seja pago... Para que seja pago o fator de permanência, né? A definir. Não a isenção do... Não. Seja pago o valor de permanência. O fator de permanência. Fator de permanência. Olha, nós não podemos alterar o pedido.
Até mesmo foi Não, aí, colocado isso. Castro, eu entendi, eu não estou. O pensamento de Vossas Excelências, ele tem fundadas razões também. Mas eu acho que o meu também tem. Não, Porque o processo em si, ele tem um sentido. Qual é o sentido de professores ingressarem com ação que já tem tempo para se aposentar discutindo isso? O pedido é ser beneficiado com o fator de permanência. Agora, se nós vamos dizer que tecnicamente isso não foi correto, né, tudo bem, pode ter sido que aí, mas nós vamos, digamos assim, e dentro do espírito do código novo, que é de julgar o mérito, eu estou ingressando dessa maneira. Mas respeito plenamente o posicionamento de Vossa Excelência. É porque nós sabemos que o pedido baliza todo o processo, não é? Não, quanto a isso. E então o Estado não se defendeu disso, não é? Ele se defendeu de isenção, não defendeu do permanente. Elas têm direito a esse abrão permanente, isso aí é indiscutível. Isso aí não... Então o problema é todo esse procedimento, né, que foi colocado, que quer dizer que o advogado... Estou aliando aqui alguns... Não alinhou aí a causa de pedir com o pedido, aí é que é a grande discussão da coisa. E, infelizmente, eu acho que não se pode alterar essa situação, né, viu? Então, eu vou acompanhar o relator. Muito bem. Bom, já que diz respeito ao agravo interno, diz respeito ao próprio mérito, né? Aí tem que ter então, Câmara vamos estendida. fazer o sorteio ao final da sessão, nós vamos ter Câmara estendida e vamos fazer o sorteio quando findar. Ainda tem processo da Câmara quinta? Eu acho que nesse caso eu vou mandar retornar para virtual. Então, porque tem outros processos para julgar aqui, que as partes estão presentes, entendeu? É o número 2, né, isso, senhora secretária? Então, processo número 2 da pauta, em face do não comparecimento do advogado que solicitou a sustentação oral, o relator solicitou que retornasse para virtual. O agravamento é 0821-642. Só para registro, para saber e a pessoa não sabe de qual das partes. Tem mais algum da quinta? Esse aí zerou. Agora nós vamos para a privada. Está encerrada a pauta da quinta Câmara Civil e nós vamos passar agora para a pauta da terceira Câmara de Direito Privado. Então, tem um advogado presente, desembargador Barros, da relatoria, o processo número 6 da pauta da Câmara de Direito Privado, que nós vamos então dar preferência, ele está inclusive fisicamente aqui, e eu posso pedir para a Grace anunciar ou você anuncia o processo? Não, pode pedir para a senhora secretária anunciar. Número 6 Primeira apelante, segunda apelada, Rosângela Leite da Silva e Souza, advogado Walter Castro e Silva Filho. Segunda apelante, primeira apelada, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, Multissegmento NPL Ipanema 6, advogado Cauê Tauan de Souza e Egache. O relator desembargador Raimundo Barros, o parecer do Ministério Público foi pelo conhecimento desse provimento. Quem solicitou a sustentação foi o doutor Carlos Bronson, ele está pessoalmente na tribuna. Bom dia, doutor, mais uma vez. Vamos aguardar agora. Usar o relatório, presidente. Cuida-se de apelações civis interpostas por Rosângela Leite da Silva e Souza e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios e Multissegmentos, NPL Ipanema 6, não padronizado. Não satisfeitas as partes com a sentença proferida pelo juiz de direito da 14ª Vara Civil, termo judiciário de São Luís, comarca da Ilha, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito acumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial para ratificar os termos da decisão liminar,
tornando definitiva a determinação de exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como declarar inexistente o débito em nome da autora junto à requerida no montante de R$ 37.952,72, referente ao contrato sob o número 200.266.422,46 e condenada, demandada ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000. Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais. O primeiro apelante defende que seu nome foi indevidamente inscrito em cadastro de restrição de crédito, sem qualquer comunicação ou ainda vínculo contratual, o que gerou danos morais exacerbados, razão pela qual requer a majoração do quanto arbitrado. A segunda apelante, por sua vez, alega preliminarmente a extinção do processo pela ausência do comparecimento da autora à audiência de conciliação. Quanto ao mérito, argumenta que o valor inscrito no cadastro Serasa SPC, corresponde a crédito inadimplido em nome da parte autora, o qual é oriundo de crédito bancário no valor de R$ 30.000 a ser pago em 15 parcelas iguais no valor de R$ 2.000, objeto de cessão de crédito firmado junto à instituição bancária Santander Financiamento / Aimoré. Prossegue defendendo a validade do negócio jurídico celebrado e a inexistência de ato ilícito ensejar a condenação por dano moral, uma vez que exerceu regularmente o direito de cobrança. Aduz que as aquisições de direito creditório são efetuadas dentro da regulamentação do Código Civil em vigor, notadamente seus artigos 286 e 298, e do Banco Central, na Resolução 2836, de 30 de maio de 2001. Ao final, pugna pela reforma da sentença. E a doutora Marilé, ilustre procuradora, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório, presidente. Por favor, decline seu nome, registro, nome completo, registro AB e a parte pela qual o senhor está produzindo a sustentação oral. Depois o senhor pode prosseguir com a sustentação. Carlos Bronson Coelho da Silva, OAB MA 5652, representando Rosângela Leite da Silva Souza. Excelentíssimo senhor presidente, Raimundo Bogea, excelentíssimo senhor... Presidente, só um instantinho, doutor. Ok. É porque o julgamento, está seguindo os argumentos da apelante. Ela apenas recorreu para aumentar a indenização, que foi de 5.000. Há um outro ponto também, doutor. Que Mas o recurso é só esse. Deixa eu terminar aqui, depois vocês poderiam continuar. Sim. E eu estou dando provimento. Qual é o fundamento da minha decisão? É que eu sempre estou fazendo isso como fundamento. Esses cadastros são uns cadastros nacionais. Se a pessoa tem o nome indevidamente inscrito nesse cadastro, penso eu que o prejuízo é muito grande, porque não é um cadastro municipal, estadual, é um cadastro nacional e às vezes até internacional. Então, se é indevido o registro, a inscrição, eu majorei aqui a indenização de 5 para 10 mil reais, dentro até de um patamar que a gente já vem utilizando. Mas qual seria a outra pretensão? Só quanto à questão dos juros. Com licença. Doutor, eu nem cheguei a saudar o doutor Raimundo Barros. É o momento de incidência do juro, é isso? Sim, é o momento de incidência do juro, que ela colocou o juro ela colocou da data da sentença, e a gente está aqui, de acordo com a súmula 54, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Também no artigo 398 do Código Civil, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Aqui também nós estamos atendendo, é súmula 54, né? Exatamente, doutor. Certo. Exatamente, então, dessa forma eu... Termo inicial para em caso de responsabilidade extracontratual é da data do evento danoso, já está contemplado no Muito recurso. obrigado, doutor. Tá bom? Então, presidente, como eu disse... Então, o senhor dispensa...
Registro, o senhor dispensa a sustentação oral? Nesse caso, eu dispenso. Eu agradeço. E a doutora, já se adiantando para o senhor prosseguir, também dispensa. Não, ela se manifestou pelo desprovimento do recurso de ambas as partes. Esse instituto, viu, desembargador Castro, esse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos, NPL Ipanema 6, não padronizado. Ele está adquirindo créditos de outros bancos, como ele adquiriu nesse caso aqui. É uma operação que foi feita mesmo pelo Banco Santander /Aimoré. Então, o julgamento de primeiro grau concluiu que não há contrato, o contrato não existe, entendeu? Não há autorização, não há nada. De modo que ela declarou inexistente a dívida. Se declarou inexistente, e aqui cito jurisprudência de Vossa Excelência para a questão da inscrição indevida no Serasa e o dano moral configurado, e ela julgou procedente e fixou em R$5.000, né? E eu estou, desses recursos, apenas alterando a indenização de 5 para R$10.000 e a questão dos juros também, fixando com base na súmula 54 do STJ. Então, eu estou negando provimento, né, ao apelo do Fundo de Investimento. Do Fundo de Investimento e dando provimento ao apelo da senhora Rosângela Leite de Silva e Souza. É como voto. Então, foi negado o provimento ao recurso do banco, do fundo, né? Fundo creditório, e dado provimento ao recurso da parte Rosângela, da parte apelante. Se Vossas Excelências estiverem de acordo com o valor, como sempre fazemos aqui. É o patamar que a gente sempre estabelece, R$10.000 no caso de negociação dos órgãos de proteção ao crédito. Então é contrário ao Ministério Público. Não é de acordo. O parecer é meu. Não. O parecer é meu, Excelências. Então, eu estou aqui, né, presente. Eu queria, senhor presidente, fazer uma pergunta ao nobre desembargador relator. Obrigado. Desembargador Raimundo Barros, essa situação aqui do desprovimento que eu me fiz, né, meu parecer, se Vossa Excelência sabe que eu fico em cima, né? Eu fui do desprovimento dos referidos recursos para manter a sentença, né? Foi a minha. Mas o senhor está alterando apenas nessa parte do valor da indenização por dano moral, que eu acho que até o nosso patamar aqui. Sim, exato. Inclusive eu estou observando que eu boto 5, né? E vocês estão realmente botando 10. Eu vou ratificar em banca, Excelência. Parecer é meu. Muito aí eu bem. vou para dar provimento ao recurso da consumidora. Viu? Concordando com os 10.000, desembargador Castro. Doutora Marilé. A adequação em banca, ela está dando provimento ao primeiro apelo e desprovendo o segundo apelo, que é do órgão creditório. De acordo com o parecer de acordo com o relatório. Nosso entendimento do relator, pois não. Nós que agradecemos, doutor, pela sua presença. O próximo, desembargador Castro, é da sua relatoria, é o número 5 da pauta. O senhor gosta de anunciar o processo, por favor? Temos a sustentação oral por quem? Pelo agravado. Por agravado. Então, vamos lá. Tem o agravo instrumento 0812-877. Agravante Marcos Vinícius Souza Reis, representado por José Ribomar Reis e Francisca de Souza Reis. Advogado Marcos Moreira Lima Soares. Agravado Ultrassom
Serviços Médicos S.A. Advogado Isaacs Lázaro Filho. A sustentação é pelo agravado ultrassom, Desembargador. Bom dia, Excelência. Sim, pela gravada. Olha, desembargador Bogé, desembargador Barros, nós estamos na mesma linha do pensamento aqui do agravado. Nós estamos manifestando pelo impedimento. Se o advogado entender de fazer a sustentação, tudo bem. E o Ministério Público foi pelo conhecimento e improvimento. Então, eu só podia, se for o caso, fazer a leitura da emenda, e aí, se fosse, mas fica a critério do advogado para fazer a sustentação ou não. Então, na emenda, eu digo no item primeiro, que o agravante, ele busca a suspensão da decisão proferida pelo juiz da 14ª Vara Civil de São Luís, em cumprimento de sentença que determinou a conversão da obrigação de fazer perdas e danos, deduzindo as extraintes a importância de R$10.000. Item 2. Com efeito, a simples alegação de que o agravado não requeriu a conversão em perdas e danos, não tem o condão de afastar a necessidade de conversão do feito, vez que não cabe ao judiciário manter ad eterno medida sem qualquer comprovação. Depois eu vou explicar o que significa isso aqui. Terceiro, andou por magistrado quando ele diz, eu abro aspas, de outro modo, existar que, embora instado a se manifestar, o autor não demonstrou ou comprovou a efetiva necessidade de apresentação das imagens do exame, o que minimiza o dano, registrando-se por oportuno o exame da data de 2011. E no item 4, a decisão ainda frisa, aspas, outro sim, a meu juízo, resta evidenciado que o montante defendido pelo credor chegou ao patamar elevado, devendo ainda estar em destaque já ter recebido o mesmo títulos e danos morais. Ele está cobrando um título por danos morais, mas ele recebeu a quantia de R$73.000. E aí, nesses R$73.000, que o montante que foi defendido pelo credor chegou ao patamar de destaque já ter sido recebido a título de danos morais, a quantia de R$ 73.948,27. Portanto, se ele já recebeu esse patamar, não tem mais nada, então, a receber, é isso que o juiz, então decidiu. Então, no caso, só para você ter uma ideia, os autos, a parte agravante ingressou na origem de cumprimento de sentença, apresentando imagem e exame realizado em 2011, o qual englobava as extraintes de R$60.000 referente à multa. Então, esses 73.000 que recebeu, já cobra, então, esses extraintes que estão sendo, então, requerida. Então, o restante, essa diferença, o juiz, então, converteu a obrigação em fazer perda de dano, a obrigação de fazer em perdas de danos, no valor de R$10.000, reduzindo os extraintes para R$10.000, mas que o cara já havia recebido, que a parte já havia recebido R$73.000. Portanto, nesse sentido, e acompanhando o parecer ministerial, é que nós estamos negando provimento ao presente agravo de Marcos Vinícius Souza Reis, representado por Zé Ibomar Reis e Maria e Francisca Souza Reis. Eu voto, presidente. Doutor, o senhor, diante dessa colocação do relator, o senhor dispensa a sua produção de sustentação oral? Dispensa sim, Excelência. Peço só que registre a presença na tribuna. Diz seu nome e OAB, por favor. Pois não. É Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior, advogado inscrito na OAB do Maranhão, 11.579. Estou aqui na tribuna para, em nome da PV, da Infração de Serviço Médico agravada. Pois não. Dispensando a sustentação oral, não é isso?
Sim, sim. Facultado. Agradeço. A doutora Marileia, a senhora confirma o parecer? Em excelência, confio. Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Por unanimidade, a Câmara foi pelo desprovimento do agravo. Agradeço, excelências. Me despeço aí desejando aí um bom restante de De sessão. acordo com o Ministério Público. Obrigado. Agora a preferência é o de número 4, né, doutora? A doutora ela está na sala de vídeo. Tem um outro, mas é do desembargador Barros. O 2 e o 4 é seu. Então, o quadro 2 pode. Vamos lá. Pois não, o 2 e o 4, a doutora Thaís Fernandes está aqui pela parte apelante. E aí o senhor, vamos pelo 2, né, na sequência, o 4, o senhor escolhe. Vamos ver o número 4, vamos ver o relatório. A apelação que foi proposta por Raimunda Félix da Silva, que pretende a reforma da sentença, que foi prolatada pelo juiz da segunda Vara Civil da Comarca de Imperatriz, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação declaratória do incidente de débito, por danos morais e repetição de indébito, movido em desfavor do Banco PAN. Na origem, a apelante ajuizou a presente demanda com o objetivo de receber indenização por dano moral e repetição de débito em dobro, aduzindo a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais teriam sido motivados por empréstimos supostamente fraudulentos com o banco apelado. O juiz proferiu sentença, vendo o número do ED, e julgou improcedentes os pedidos autorais nos termos acima relatados. Resignado, apelante depois o presente apelo, defendendo a irregularidade da contratação e a existência de danos morais e materiais e a ausência de assinatura do arrogo. Contra as razões, vem o número do ID e a Procuradoria-Geral de Justiça, a doutora Sâmara, manifestou pelo conhecimento e no mérito deixou de opinar. É o breve relatório, presidente. Bom, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e sem interesse em relação ao mérito. Está presente no ambiente virtual a doutora Thaís Fernandes, pelo banco apelado, Banco PAN. Então, doutora, a senhora pode, por favor, para pedir registro, seu nome completo e OAB, e em seguida prossiga com a sua sustentação, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Thaís Fernandes, OABDF 41849. Nesse caso, conforme dito no relatório, a sentença foi de improcedência. Nesse caso, é fundamental observar que o demandado comprovou, por meio dos documentos apresentados nos autos, a existência do contrato. Além disso, foram juntados documentos que, presumidamente, só a parte requerente teria acesso, como cópia da carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço, cujos dados coincidem com os apresentados pela própria demandante na petição inicial. A apelante alega desconhecimento do contrato, mas é importante notar que ela teve que fornecer os documentos necessários no momento da contratação para comprovar a sua identidade. Então, a análise desses documentos não revela qualquer irregularidade. Então, no momento da contratação, na presença de duas testemunhas identificadas no contrato, as cláusulas foram lidas em voz alta e a parte contratante assinou o instrumento de livre e espontânea vontade. Eu ressalto, excelências, que uma das testemunhas do contrato é a filha da parte apelante, Maria Antônia Félix da Silva, conforme evidenciado na documentação apresentada aos autos. Então, a filiação registrada no RG é a mesma da parte autora. Isso indica que a filha estava ciente da contratação e acompanhou a sua mãe no momento da formalização do contrato, onde houve, então, a leitura dos termos contratuais. Então, como pode a parte autora alegar vício de consentimento ou fraude,
que contou com participação da sua própria filha. Então, isso levanta questionamentos sobre a boa-fé da parte autora. Ressalto também que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em julgamento do IRDR, afirmou a tese de que a pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil. Portanto, a condição de analfabetismo não pode ser usada como causa absoluta de nulidade do negócio jurídico. Então, considerando que a parte apelante contratou com o Banco Pan e foi beneficiada com um valor que foi transferido para sua conta e não devolvido ao banco, o contrato é válido e existente. O valor, então, foi utilizado pela parte autora, o que convalida a sua utilização. Então, por essas razões expostas, solicitamos a manutenção da sentença de improcedência proferida. Agradeço. Presidente, nós temos julgado vários casos, e aí com relação ao contrato, embora tenha a filha que tenha assinado, mas aí não temos, assim, lançou o contrato, não assinou como arrogo. O que a gente percebeu aqui, ó? Que no contrato não cumpriu o previsto no artigo 599 do Código Civil, 595, desculpe, está aqui, 595. O instrumento poderá ser assinado a arrogo sobrescrito por testemunhas. Então, aqui é que é o cerne da questão. E aí tem uma série de julgados nossos que já tem colocado. O que foi condenado o banco? R$5.000. Mas eu estava colocando que fosse dividir, o pedido que fosse devolvido em dobro. Nós estamos colocando simples. E aí, como o descontado R$1.007,10, o que é que nós estamos julgando? Em parte, para que ela vá receber esse restante R$5.000, que é a indenização por danos morais, e descontado daquilo que havia colocado na folha de pagamento dela. Então, por isso é que nós estamos parcialmente provido o apelo, reformando a sentença para julgar procedente a demanda, declarando a nulidade do contrato, objeto da lide, bem como para condenar o apelado, que é o banco, ao pagamento de indenização de R$5.000 a título de danos morais, e restituir de forma simples os valores descontados na conta da parte autora, bem como a compensação do valor pago a apelante devidamente corrigido a serem aferidos em liquidação de sentença. E é nesse sentido que nós estamos votando, presidente. Eu acompanho, presidente. Acho até que a providência aí do senhor relator é muito boa. Porque a parte, às vezes, é Câmara de Empréstimo Fraudulento, mas recebe dinheiro na sua conta e gasta. Então é uma forma de fazer a compensação para evitar enriquecimento ilícito. Exatamente, né? acompanho. Eu procedo dessa forma também. É porque o contrato é nulo porque não observou o 595, né? Que a parte colocou uma digital. E o 595 diz que a pessoa analfabeta tem seu contrato com 2 testemunhas e assinatura RU, que não aconteceu nesse instrumento contratual. Então, por unanimidade, a turma deu provimento ao apelo. Parcial provimento ao apelo. Parcial provimento ao apelo. Parcial provimento ao apelo. Ministério Público apenas pelo conhecimento. Aí agora vem o número 2, pela ordem, não é? Minha doutora vai fazer a sustentação? Tem a aprovação civil 0800-831, apelando José Santos do Nascimento, advogado Luciano Soares de Oliveira, apelado Banco Pan, e advogado Feliciano Moura. Opa, aqui, presidente. Depois nós vamos dar a palavra à doutora Thaís. Segue aquela mesma assinatura, a mesma julgamento do anterior. Assinatura arrogo não configurada. E aí, então, é aquele do artigo 595 que nós fomos colocando. Então, nós estamos na parte dispositiva, dando provimento ao apelo para declarar a inexistência do débito referente ao contrato objeto da lide,
bem como para condenar o apelado ao pagamento de sanção de R$ 5.000 a título de danos morais e restituir os valores descontados indevidamente dos proventos da parte autora a ser referidos na inscrição de sentença. Da acusação a ser recebida pela autora apelante, deve ser deduzido o montante de R$ 1.384,94 e R$ 1.338,94. O desconto já foi feito, que o banco efetivamente havia acreditado em seu favor, corrigido pelo INPC a partir da data em que foi disponibilizado o crédito ao mutuário, realizando-se essa compensação em fala de liquidação do cumprimento de sentença. Então, veja, sobre a condenação deve incidir o juro de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC. Em se tratando da responsabilidade contratual sobre o dano moral, os juros serão a partir da citação e a correção a partir do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ. Sobre o dano material, ambas as correções serão computadas a partir do efetivo prejuízo da súmula 43. Em razão do resultado do julgamento, deve ser redimensionado os ônus comerciais, de modo que o apelado passe a arcar com a totalidade das despesas judiciais e honorárias advocatícias, este arbitrado em 20% sobre o valor da condenação. É como voto, na mesma linha do anterior. Doutora Thaís Fernandes, a senhora é exatamente igual esse processo do anterior. A senhora está aqui, a senhora pode fazer a sua sustentação oral, até às vezes com mais pertinência, já que o relator já proferiu o seu voto, porque é exatamente igual ao anterior. Por favor, a senhora com a palavra de novo, por favor, registre seu nome completo, OAB, e a parte pela qual a senhora vai fazer a sustentação oral. Thaís Fernandes, OABDF 41849. Nesse caso, excelências, por ser um caso idêntico ao anterior, eu apenas reitero a sustentação oral realizada anteriormente. Obrigada. Obrigado. Eu só queria, antes de colher o voto aqui, desembargador Castro, é porque, nesse caso específico, nós estamos reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes. Então, aí o juro tem de ser a partir do momento do desconto, do primeiro desconto, porque se entender que é relação contratual, nós estamos dizendo que o contrato existe, a gente está dizendo que o contrato não tem valor jurídico, porque a parte não tinha condições de contratar. Você é analfabeta e não ter observado 595. Então, vai ter de retroagir a indenização de dano moral a data do primeiro desconto efetuado lá na parte, que a gênese do dano moral foi o primeiro desconto indevido. Eu faço essa observação, não tem problema, sem nenhum problema. Não, antes... eu dou a palavra agora ao Ministério Público. Me dirigindo primeiramente ao desembargador relator, Vossa Excelência aqui também foi contra o Ministério Público, não é, Excelência? Desse provimento. Foi o parecer também meu. Foi? Só que eu estava ver aqui no relatório que foi o Ministério Público. Não, doutora, o Ministério Público realmente se manifestou, o parecer da doutora Marilé manifestou pelo desprovimento. E o senhor foi pelo provimento, né? Foi. A mesma situação do anterior. Né? Porque aqui tem é isso que eu queria falar, tem uma nuance. Como é? Porque aqui se trata de um empréstimo consignável. Então, o que eu observei aqui? Fica evidenciado que o banco contratado honrou com seu ônus, quando apresentou o contrato contrato mútuo devidamente firmado pelo requerente. A modalidade é que houve contratação do contrato de cartão de crédito, na modalidade de RMC. Cai por terra a alegação da autora de que não teria firmado o pacto.
E aí eu coloco uma jurisprudência aqui, do relator, desembargador Paulo Welter, por isso que eu coloquei o desprovimento aqui, porque aqui a gente sabe que a margem consignável apenas é ilegal quando o consumidor não contratou o cartão de crédito na referida modalidade, ou seja, olha-se para o instrumento e aprecia que há ou não contratação expressa de tal modalidade. E aqui houve. Então, eu mantenho o parecer pelo desprovimento. Aqui é cartão de crédito. Na verdade, a discussão aí, desembargador Castro. Zé está só colocando que ele não é que fez empréstimo, ele só não contratou o cartão de crédito. Não, ela fez um empréstimo consignado, e não aquele empréstimo com um cartão de crédito consignado. Isso, na verdade, isso que ele alega. É umas figuras assim, bancárias, que não podiam ser reunidas. Se ela diz que fez, se o próprio consumidor diz que fez um empréstimo consignado... Exato. É aí que é minha dúvida. Diz isso o consumidor, seu relator? Aqui, na emenda, nós temos ação declaratória, inexistência de débito, repetição de débito, reparação por danos morais, cartão de crédito consignado. Ele está dizendo que ele fez um empréstimo, só não contratou o cartão de crédito. Sim. É isso que ele está dizendo. Mas é porque... E a assinatura aqui não tem assinatura rogo. Mas parece que está sendo, ele vai ser devolvido ao banco, né, o valor que foi disponibilizado para ele. Ó, o instrumento contratual juntado pelo banco é totalmente desprovido de validade jurídica e, na espécie, não se pode presumir que a parte consumidora teve inequívoca ciência quanto às condições do negócio que estava sendo firmado, uma vez que ela não sabe ler. Ora, o contrato não cumpriu os requisitos do artigo 595 do CPC. De acordo com se refere o documento X do ED, há no instrumento contratual apenas a assinatura do testemunha, sendo que se preenche os requisitos legais, eu acompanho, com que também exige o arrobo por terceiro, estando desnaturada a validade do contrato. Isso aqui... Eu acompanho. Contrário ao Ministério. Falta sonho, não sei nunca foi. Por unanimidade, deram provimento ao apelo, contrário ao parecer do órgão do Ministério Público, que foi pelo desprovimento. Isso. Doutora Thaís, acho que encerramos. Tem mais um processo seu, doutora Thaís? Então, perfeito. Quem é o relator? É o número 8 da pauta, desembargador Raimundo Barros. Presidente, esse aqui está fácil de ser julgado. Deixa eu anunciar. Anunciou aqui. O senhor anuncia, então, perfeito. É uma apelação civil, apelante a José Anísio da Paz de Jesus, advogado Guilherme Henrique Branco de Oliveira. E apelado é o Banco Pan S.A., advogado Feliciano Lira Moura. A única discussão que restou aqui no recurso, né, doutora Thaís, é que a parte lá foi condenada por litigância de má-fé. E nós estamos sempre retirando essa litigância aqui. Somente nesse ponto é que haverá, digamos assim... Uma necessidade... Haverá modificação da sentença, né? No restante, o contrato foi considerado válido, né? O empréstimo foi uma operação regular, né? Apenas nós estamos dizendo aqui que a simples improcedência do pedido autoral não faz frente ao Instituto da Dignidade da Jurisdição, devendo-se sempre lembrar da presunção de boa-fé, enquanto o Instituto basilar de todo o ordenamento jurídico. Isso aqui é uma jurisprudência da palavra do desembargador Kleber Costa Carvalho, da primeira Câmara Civil. Então, eu, ante o exposto, inclusive de acordo com o parecer ministerial, conheço e dou provimento do apelo, apenas para afastar as penalidades impostas a apelante por litigância de má-fé. É como voto. A doutora Marilé deu parcial o provimento. Foi. Foi nesse sentido. Nesse sentido da litigância. A senhora está de acordo aí, doutora Thaís?
Doutora Thaís. Nesse caso, trata-se de entendimento pacificado, né? Sim, exatamente. Doutora Thaís, então registre só o seu nome e OAB para efeito. Coloque seu nome e OAB para efeito de registro, para ficar pautada a sua presença neste julgamento específico deste recurso. Thaís Fernandes, OABDF 41849. Muito agradecido. Então, como ficou? Deu parcial provimento. Só tirando litigância de má-fé. Parcial provimento ao recurso, de acordo com o órgão do Ministério Público, apenas para retirar a litigância de má-fé. Sim. Temos mais algum processo em pauta? Sim. 7. Da sustentação oral pela parte agravante, a doutora Evane Carneiro Soares. Está no ambiente aí, senhora secretária? 7, está assim. Tá aí, Evane Carneiro, muito bem. Mas essa matéria aqui também, presidente, é uma matéria bem... Sou eu. Eu já lhe vi aí, doutora, seja bem-vinda. Eu estava explicando que essa matéria aqui é a discussão apenas sobre justiça gratuita, deferimento ou indeferimento. No caso da requerente, eu normalmente sou um pouco rigoroso para deferir justiça gratuita. Mas nesse caso aqui, eu vou deferir a justiça gratuita, porque verifiquei que os rendimentos mensais da agravante é em torno de R$ 857,44. Então, somente por isso. Então, eu estou conhecendo do agravo e dando provimento para conceder a justiça gratuita. É como voto. Doutora Evane, a senhora ouviu o pronunciamento, a senhora dispensa, então, a sustentação oral? Bom dia a todos. Nesse caso, eu dispenso sim. Por favor, decline só o nome completo, OAB, para efeito de registro da sua presença a esta sessão e a este julgamento. Evane Carneiro Soares, OAB 14.159. E a senhora estava pela agravante, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Bom trabalho. Obrigado. Então, por unanimidade, desembargador, o senhor acompanha? Acompanho. Por unanimidade, foi dado provimento ao agravo de instrumento. Doutora Evane, muito agradecido pela sua presença. Se a senhora quiser se retirar, fica às ordens. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Continua com o desembargador. Número 9, desembargador Barros. E o doutor Geraldo Henrique pela Pelado está presente em videoconferência. Bom, essa discussão aqui é o doutor Geraldo Henrique Barbosa, né? Doutor Geraldo, o senhor está aqui advogando para a dona Lúcia, né? Pro residencial loteamento Imperatriz. Pelo residencial? Isso. Muito bem. Como? Eu estou pelo residencial loteamento Imperatriz, Excelência. Essa discussão nós já travamos aqui. Como é facultado a Vossa Excelência, como advogado, fazer a argumentação, porque qual é a discussão aqui, senhora desembargadora, senhora doutora Malé? A questão é da retenção do percentual desses financiamentos. É que o juiz fixou lá em 20% a retenção. O STJ tem orientado que seja feito até 25%. E o juiz fixou em 20%, né, dos valores efetivamente pagos, né, é um precedente do STJ, né? Então, eu vou fazer aqui um breve relatório, porque vamos ver se o doutor Geraldo traz aí alguma novidade aí. Nós julgamos uma sessão ou duas atrás
E o doutor Geraldo me parece que participou dessa, Sim, foi. acompanhou e Mas foi não sei se justamente ele ele tem sabe o algum resultado. novo aí. Desembargador Barros, Desembargador Castro, eu também estava decidindo dessa forma, acompanhando o STJ, mas recentemente o STJ modificou o entendimento dele, dizendo que é 25%. Para ser menos de 25%, eu estou pedindo só para o Léo pegar ali, porque eu não vi. Se o doutor puder ajudar a gente para ver o julgamento mais recente, eles modificaram, 25% e ficar ônus da parte comprovar que esse percentual é menor. Ela tem de provar, foi alterado o ônus para ficar em 25%. Eu estou tentando ver qual é o número do acordo que modificou esse. Excelência, se o senhor me permite, é o recurso especial 2.024.829 de Santa Catarina, relatoria ministra Nancy Andrighi, julgado em março desse ano. Bom, se é a modificação da jurisprudência, nós estamos seguindo a orientação, né? Nós estávamos seguindo a orientação do próprio STJ, que já modificou, né? Não tem dificuldade nenhuma em acatar, não. Se Vossa Excelência estiverem de acordo. Estou de acordo, sim. Tem essa. Aí seria parcial provimento, porque o doutor Geraldo está também pleiteando aqui uma indenização, né, por uma taxa de fruição, né, sobre o imóvel. Mas acontece que a parte sequer teve, digamos assim, deixa eu lembrar aqui qual é o fundamento. A resignação, quanto ao termo inicial do júri, isso aqui não é. Por fim, destaque a semelhança do juiz da Cor, entendo, não. Vez que, apesar de ser admitida a questão da taxa de fruição, por fim, destaco que, à semelhança do juiz da Cor, entendo que descabe a incidência da taxa de fruição ou ocupação, vez que, apesar de ser permitida sua acumulação com a retenção pela jurisprudência do STJ, no presente caso, verifico que o consumidor apelado não realizou qualquer edificação no lote em face de impeditivo contratual e, portanto, não exerceu qualquer posse ou fruição sobre o bem. Então, nesse caso aí, o que eu estou dizendo é parcial provimento, apenas para alterar o percentual de retenção, que agora passa a ser de 25%. Se o senhor estiver de acordo, se o doutor Geraldo estiver de acordo também aí... Excelência, eu vou, por esse parcial provimento, eu abriria a mão da ostentação oral e daria satisfeito com o resultado do julgamento. Muito bem. Só quero, para o efeito de comprovação da sua presença a esta sessão e a esse julgamento, que o senhor decline o seu nome completo e a parte a quem o senhor iria fazer a sustentação oral. Loteamento residencial Imperatriz. Geraldo Henrique Costa Barbosa de Almeida, OAB 62075. Pois não, agradeço. Só para dar uma informação mais, desembargador Bogé, essa taxa, essa 25%, já contempla, inclusive, a comissão de corretagem, nessa decisão última. Da ministra Nancy, pois não. Verdade. Pois não. Mas esse caso aqui não era comissão de corretagem, era só fruição. Não, só complementando. Entendi. Doutor Geraldo, então agradeço a boa vontade e a sua presença nessa sessão. O senhor está disponibilizado aí de se retirar se quiser. Muito obrigado, excelências. É sempre um prazer falar essa Câmara. Obrigado. O processo 1 e 3 da pauta, desembargador Castro, que é da sua relatoria, e o número 10, que é da relatoria do desembargador Barros, os advogados pediram sustentação, mas não compareceram. Aí fica o critério dos respectivos relatores, se vai para virtual ou se prefere apresentar o voto agora.
Tudo para virtual. Então, o processo... Porque, veja, uma é uma apelação que apenas está pedindo para majorar honorários, danos morais e honorários, e outra é um agravo interno no embargo declaração. Então, não tem muita matéria para ser de mérito para ser discutida. Bom, então, de acordo com os respectivos relatores, o processo 1 e 3 da relatoria do desembargador Castro retorna para o virtual e o processo de número 10 da relatoria do desembargador Raimundo Barros também retorna para o ambiente virtual. Temos ainda um sorteio aqui a fazer, viu, desembargador? Só rapidamente, antes de já encerrar os processos para julgamento, nós iremos fazer o sorteio do quórum estendido de forma virtual, agora neste final de sessão, antes do seu encerramento. Certo. Pois é, rapaz. Fazer o sorteio do quórum estendido, por favor. Nosso companheiro aqui da informática vai nos auxiliar, porque o nosso sorteio agora é automatizado. A tela, vamos fazer então o sorteio do quórum estendido. Quem é o primeiro? Bom, o primeiro sorteado é o desembargador Antônio Guerreiro Júnior. Vamos ao segundo. Desembargador, ela está aqui. Bom, o segundo sorteado é a desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar. Então, são eles que vão compor o quórum estendido.